destacar tudo que o Inter não conseguiu fazer o jogo todo também, né? Nós temos que destacar, desculpa, questão. Só rapidinho, nós temos que destacar o que o Inter conseguiu fazer. O Inter conseguiu levar 2 contra-ataques de um time que tinha um jogador a menos em casa. Isso foi o que o Inter conseguiu fazer. Mas eu acho ainda mais grave o Inter, mesmo com um a mais, porque que ele se mandaria totalmente para frente no final do jogo era meio óbvio, acho que até era o que se esperava dele. E claro, mas o Inter marcou mal o jogo inteiro, já. O jogo inteiro marcou mal. Não, tudo bem, mas os espaços dados para o Palmeiras no fim do jogo, eles foram dados a partir do momento que o Inter faz o seu gol e tem um jogador a mais. Foi a partir dali que o Inter partiu para cima. Agora, o que acho que incompreensível, ou é compreensível, porque o Inter acabou de mudar seu técnico também. É que o Inter não conseguiu produzir nada o jogo todo. Praticamente não produziu ofensivamente. Foi um time que cruzou 30 bolas na área, viveu de cruzamentos o tempo todo. Então, isso também colaborou para que o Palmeiras, mesmo baixando a marcação, né, mesmo tendo uma postura defensiva ainda enquanto estava 11 contra 11, não tenha sofrido gols. Também pela incapacidade do Internacional. Qual é o time que melhor contra-ataca no futebol brasileiro? É o Palmeiras, acho. Um jogo 1-1. Qual é a única forma de, com um jogador a mais, você perder o jogo? Sim. Em regra, no contra-ataque ou numa bola parada. É inexplicável. Você perder na bola parada, acontece. O futebol nos mostra isso. Então, 2 contra-ataques não dá. Mas deu milho pro bode, né? Nessa loucura que é o futebol brasileiro, o Inter é um caso à parte. Porque o Inter não muda só de técnico. Ele guina de filosofia. Exato. Né? Você pegar um Inter que vai do Cudê pro Abel. Aí do Abel vai pro Miguel Ángel Ramírez. E agora, com o Diego Aguirre, a mega montanha-russa. Mas tinha que ser assim, né, Celso? Vitor. Se mandou embora o Miguel Ángel Ramírez, não adianta trazer o Fernando Diniz, né? Convenhamos, era melhor trazer um técnico... Então, mas se for assim, nunca vai sair dessa roda viva, Jean, porque o Inter, quando caiu, fez a mesma coisa. Era uma campanha que ia de Falcão a Argel com a maior naturalidade do mundo. Em algum momento o Inter tem que definir o que quer, porque senão dá nisso aí. É que eu só acho que assim... Quando você faz a mudança no momento em que o Internacional fez, aí seria muito bizarro o Internacional ter demitido o técnico que demitiu com as suas ideias para contratar um outro na mesma linha, que provavelmente também levaria o tempo que não foi dado ao Miguel Ángel Ramírez. Então, a partir do momento que você escolheu demitir, e essa foi a escolha do Inter, aí não tem jeito, tinha que voltar para alguma coisa mais parecida com o Abelão, né? Mas você paga o preço. Assim, eu acho que a primeira coisa, só para pontuar, e acho que todo mundo já deixou isso claro, eu vou só repetir, porque quando a gente começou a criticar os defeitos do Inter, algumas pessoas vão achar que a gente não está elogiando a boa partida do Palmeiras, e eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo. Eu concordo com o Abel, quando o time baixou as linhas, ali foi um erro, o Palmeiras tinha o jogo sob controle. Quando o treinador disse que não foi orientação dele, é uma questão dos jogadores ou da parte física, mas acho que o treinador quando ele não considera a parte física na entrevista, ele não precisa citá-la claramente, mas quando ele disse que não queria que baixasse, é porque ele acreditava que era possível manter o outro jeito de jogar. Então, fora isso, né, fora essa coisa que é um pouco característica desse Palmeiras, o time fez um bom jogo, né? Mas temos o outro lado também, né? O Inter, além de marcar mal o jogo inteiro, o Inter, como disse o André, deu absurdos espaços para o contra-ataque em lances que se repetiram exatamente parecidos do mesmo lado, né? Quer dizer, era um erro fácil de ser corrigido. Uma outra coisa, quando o Inter traz o Aguirre não vai fazer um jogo complexo, um jogo super trabalhado. O jeito do Aguirre arrumar o time é um jeito que tem que ser resolvido rapidamente, até porque não é um jeito tão complicado assim, se a gente for olhar o histórico desses jogadores do Internacional. Então é óbvio que não dá para cobrar do técnico, né, qualquer tipo de coisa agora, mas era possível imaginar um Inter marcando melhor, né? O que vai evoluir com o Aguirre? A marcação tem que ser rápida. Por exemplo, o time do Aguirre cruza muitas bolas na área, mas os jogadores estão sempre bem posicionados e ele faz isso de maneira competente. Hoje não fez. Teve uma chance clara com o Yuri Alberto, só quando o Palmeiras já tinha um jogador a menos. A única chance clara na jogada aérea. O time do Inter, por exemplo, o time do Aguirre consegue ter
bom contra-ataque. Hoje, quando o Palmeiras estava jogando em cima do Inter, o Inter não teve contra-ataques. Então, o Inter é um time que está completamente perdido na parte tática. E trouxe um técnico que é capaz de resolver isso rapidamente. Então, a gente tem que dar mais alguns jogos. Não vamos criticá-lo hoje. Acho que a questão hoje é consequência dos erros da diretoria. Você pode considerar o que você quiser de errado. Ou a contratação do Ramires, ou a troca do Ramires, ou a falta de paciência com o Ramires, ou a chegada do Aguirre, mas de qualquer jeito, fica na conta da diretoria, por enquanto, a do técnico ainda não. Mas, repito, o Palmeiras fez um bom jogo, precisa corrigir algumas coisas, e está iluminado, porque no jogo passado, isso não é pecado nenhum, vai ter momentos em que o time vai ter azar no campeonato e vai ter momentos que o time tem sorte. No jogo passado, ganhou um lance no final, em que o jogador dá o carrinho, né, o Breno Lopes, a bola bate nele e entra no gol. Hoje, o Danilo erra a finalização, a bola entra. Perfeito. Em alguns momentos não vai ter sorte. Mas é óbvio que o Palmeiras precisa corrigir essas coisas pontuais, porque tem um elenco, como está mostrando, que está muito desfalcado. Não tem o Gustavo Gomes, que daria uma consciência defensiva totalmente diferente, mas tem um elenco ali para disputar as primeiras posições do campeonato e quem sabe até ser campeão brasileiro. Aliás, tem uma coisa curiosa nessa análise que tem sido feita. O Palmeiras está ganhando jogos com gols tardios, né, já nos últimos minutos, como se isso fosse um sinal inequívoco de mau funcionamento, de um defeito do time, um problema que precisa ser resolvido. Como você pode... E eu não estou dizendo que o Palmeiras está fazendo exibições maravilhosas e não tem nada para consertar, claro que não. Eu só estou dizendo que como você pode encontrar um problema numa equipe que até o último apito do árbitro faz o que está ao seu alcance para ter o melhor resultado possível. Mas hoje foi um dos gols mais engraçados do campeonato, pela maneira como a bola subiu e desceu, caiu dentro do gol. Teve um carrinho no jogo passado, a bola bateu... Você está dentro da área do seu adversário, você está criando as situações, você está lutando até o final. E hoje, André, seria um gol perdido, porque a chance era claríssima. Hoje ele não pegou nem bem na bola. Sim.